Olha, eu não sei vocês, mas quando eu comecei a estudar teologia lá atrás, eu achava que não tinha muito segredo. Era só abrir os livros, assistir aulas, mergulhar no estudo e pronto, né? Só que não demorou muito para eu perceber que na prática, pessoal, as coisas não são tão simples assim. Nessa caminhada de estudo teológico, tem um monte de armadilha no meio do caminho, tem um monte de erros que a gente também comete e que infelizmente acabam nos desviando do verdadeiro estudo teológico. Então, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês 5 erros que quem estuda teologia pode acabar cometendo. Além disso, eu também quero falar sobre como a gente pode evitar cair nesses erros, nessas armadilhas. E assim, esses 5 erros que eu vou falar aqui para vocês são erros que eu mesmo já cometi. Alguns desses erros, inclusive, eu cometi mais de uma vez. Ou seja, eu tenho um conhecimento de causa nisso aqui que eu vou falar. Então, pessoal, minha ideia aqui não é apontar o dedo para ninguém, tá? É mais como um bate-papo mesmo, onde eu vou abrir o jogo aqui com vocês sobre alguns erros que eu já cometi e que, para ser bem sincero aqui com vocês, eu vejo muita gente cometendo também. Então pega papel e caneta aí ou abre o bloco de notas aí do seu celular para anotar esses erros aqui, para vocês não caírem neles como eu caí. Indo direto ao ponto então, o primeiro erro é o que eu chamo de estudar para se exibir. É aquela tentação, pessoal, de estudar a teologia como um fim em si mesmo, sabe? Aquela coisa de usar o conhecimento teológico como uma espécie de um troféu para você se exibir para os outros. Ou seja, em vez de buscar o estudo da teologia para conhecer mais sobre Deus, sobre a Bíblia, a motivação muitas vezes acaba sendo mostrar para os outros o quanto você é erudito, intelectual, culto. E aí o que acontece? Infelizmente, a gente se torna pessoas arrogantes e prepotentes, achando que nós estamos num nível acima dos outros, como se nós fôssemos os iluminados, só pelo fato de saber mais de teologia do que outras pessoas. E eu falo isso aqui com tristeza no coração, pessoal. Quando eu comecei a estudar teologia, eu era exatamente esse tipo de pessoa. Mas, gente, isso vai completamente contra a própria natureza do estudo teológico. A teologia deve nos tornar mais humildes e não o contrário. Em vez de usar a teologia para se exibir, a gente precisa encarar ela como um instrumento de adoração e de serviço. O Gordon Fee fala muito sobre isso, né? Ele fala que o estudo teológico tem duas finalidades principais: doxologia e missiologia. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que o estudo teológico não é sobre a gente, não é sobre o nosso intelecto, não é sobre o nosso conhecimento, é sobre Deus. Se o que a gente aprende não nos leva a amar mais a Deus de uma forma mais profunda, tem alguma coisa muito errada aí. Então, é isso que a dimensão doxológica da teologia significa. A gente estuda para conhecer mais a Deus, para amar mais a Deus, para que o nosso coração se encha da presença dele. E aí, olha que bacana, quando o estudo teológico nos leva a essa dimensão doxológica, a essa dimensão de adoração a Deus, qual que é o próximo passo? Por exemplo, quando você recebe uma boa notícia, qual que é a primeira coisa que você quer fazer? Não é contar para as outras pessoas? Não é compartilhar? Então, o próximo passo é exatamente esse, compartilhar. Quando o estudo teológico nos leva a uma experiência real com Deus, a gente naturalmente quer dividir isso com as outras pessoas. E é aí que entra a dimensão missiológica da teologia. Teologia é sobre adoração? Sim, mas também é sobre missão, sobre serviço, sobre amor ao próximo. Se Deus colocou o amor pelo estudo teológico aí dentro do seu coração, é porque Ele quer usar isso para abençoar outras pessoas. Presta atenção nisso aqui. O conhecimento que você adquire não é só para você, mas é para edificar a igreja, para alcançar quem ainda não conhece a Cristo, para ajudar outras pessoas a crescerem na fé. Então sempre se lembre disso, dessa lição do Gordon Fee que eu tô passando aqui para vocês. Teologia tem a ver com adoração e com missão. Se a gente conseguir enraizar isso na nossa vida, eu tenho certeza que a gente vai conseguir desenvolver um estudo teológico muito, mas muito mais saudável e que agrade a Deus, que é o principal no fim das contas. O segundo erro que é muito comum e que acontece tanto com quem está começando na teologia, até com quem já está na caminhada há um bom tempo, é o erro de comprar livros e mais livros e deixar esses livros na estante acumulando um monte de pó sem nunca serem lidos. Isso não faz sentido nenhum, pessoal, porque no final das contas, comprar livros não te dá conhecimento. O que te dá conhecimento? É a leitura desses livros. Aliás, se você está comprando um monte de livros e nunca lê esses livros, isso pode ser um sinal de que você está fazendo dos seus livros, da sua biblioteca como um todo, um grande ídolo. E assim, eu não preciso nem falar que isso é muito perigoso, né? Se tem uma coisa que a Bíblia critica, que a Bíblia condena, de Gênesis a Apocalipse, é a tal da idolatria. Por isso
isso é importante a gente estar atento a isso também. Então qual que é a dica aqui? Em vez de você sair acumulando e comprando um monte de livros sem qualquer critério, tenta priorizar o que você realmente precisa naquele momento, sabe? Eu sugiro que você faça uma lista dos livros que são essenciais para o seu estudo atual. E aí você foca em ler esses livros com atenção, com cuidado, fazendo anotações, estudando para valer mesmo. Não se preocupe em ter a maior biblioteca do mundo, não. Se preocupe em aproveitar ao máximo o que você já tem. Você vai conseguir avançar nos estudos da teologia não pela quantidade de livros que você tem, mas pela profundidade com que você leu e absorveu os conteúdos desses livros. Vai por mim, focando mais na qualidade do que na quantidade, você vai evitar de gastar tempo e dinheiro à toa e ainda você vai aproveitar muito mais seus estudos. Hoje a gente vive muito nessa loucura da produtividade, né? Eu tenho que ler 6 livros por mês, 100 livros por ano. Eu não acho que seja errado a gente colocar metas de leitura. Eu mesmo faço isso. Mas para mim, o grande problema é quando a gente transforma isso numa obsessão e acaba lendo só por ler mesmo, sem realmente absorver o conteúdo. Não adianta nada você terminar um livro e um mês depois você não lembrar de nada do que você leu. A leitura, ela precisa ser intencional, precisa gerar um aprendizado que ele é de fato real. Bom, já o terceiro erro, que é talvez o mais sério de todos, é o erro de deixar que os livros teológicos roubem o seu tempo de leitura da Bíblia. Isso é muito sério, pessoal. Infelizmente, isso aconteceu comigo no começo da minha caminhada teológica. Deixa eu contar aqui um pouquinho dessa história para vocês. Então, pessoal, nos meus primeiros 2 anos de estudo teológico, eu foquei muito em ler livros de teologia sistemática, teologia histórica, teologia filosófica, apologética, mas eu lia muito pouco a própria Bíblia em si. Até que em um determinado momento, eu percebi que eu sabia muito sobre conceitos teológicos, mas pouco sobre as escrituras, sobre as histórias da Bíblia, sobre a Bíblia como um todo, sabe? E aí, quando caiu minha ficha sobre isso, eu me senti muito mal. Eu me senti meio que hipócrita de estar ali estudando teologia, mas saber pouca coisa sobre a Bíblia. É aquela famosa síndrome do impostor. Foi aí que eu decidi recalcular minha rota. Eu passei um bom tempo lendo pouca coisa de teologia, bem pouca coisa mesmo, porque eu decidi meio que fazer uma imersão na leitura e no estudo da Bíblia. Eu queria, de certa forma, conseguir meio que equilibrar essa balança. Bom, e daí pra frente, eu fiz da leitura e do estudo da Bíblia o centro da minha caminhada teológica. E agora, né, com o passar do tempo, eu percebi que antes eu usava a Bíblia para ela se encaixar na minha teologia. Hoje eu tento fazer o contrário, usar a Bíblia para moldar a minha teologia. Isso significa que minha teologia é perfeita? Obviamente que não, pessoal. Como diria Paulo, eu sou um pecador miserável como todo mundo. Então, obviamente que eu estou sujeito a falhas, a erros, mas o ponto é que hoje em dia eu faço um esforço consciente para sempre estar ali colado com o texto bíblico. Então, assim, a grande verdade é que nenhum livro de teologia pode substituir a Bíblia. Nossa, de verdade, eu gostaria muito que vocês guardassem isso no coração de vocês. Isso é muito importante. Leia a Bíblia primeiro, estude a Bíblia primeiro e use os livros teológicos como ferramentas que te ajudam a entender melhor o que as Escrituras estão ensinando. A palavra de Deus, pessoal, deve ser sempre a prioridade. Por exemplo, se num dia você está muito corrido e aí vai te sobrar 15 minutos para ler nesse dia, só isso, nada mais. Então leia a Bíblia e deixe o livro de teologia para um outro dia que você esteja mais de boa. Faça disso um hábito diário, como um compromisso mesmo. E aí você vai perceber que isso faz toda a diferença, tanto no seu crescimento espiritual, como no seu crescimento teológico. Um quarto erro muito comum também de quem estuda teologia é de se fechar numa bolha teológica. Então, o dispensacionalista não leu o aliancista, o amilenista não leu o pré-milenista, os reformados não leem os pentecostais, os calvinistas não leem os arminianos. E tudo que eu tô falando vale para os dois lados. Aqui a via é de mão dupla. E deixa eu fazer um disclaimer aqui que eu acho muito necessário, que é o seguinte: quando eu falo para você não se fechar numa bolha teológica, eu não tô falando para você sair lendo e dando moral para essas loucuras de teologias liberais, teologias da prosperidade, teologias progressistas ou qualquer tipo de teologia que se afaste do que a Bíblia ensina de forma clara. Meu ponto
ponto aqui é que dentro do campo da ortodoxia cristã tem muita diversidade de pensamento. Então tem muito que a gente aprender com outras tradições teológicas que são o quê? Que são diferentes das nossas. Por exemplo, dentro da ortodoxia cristã, a gente tem os luteranos com a sua maravilhosa teologia da cruz, a gente tem os reformados com a sua incrível teologia da aliança, a gente tem os pentecostais com seus muitos insights sensacionais sobre a hermenêutica e a pneumatologia bíblica. Então, beber de outras tradições teológicas que estão dentro da ortodoxia cristã é essencial para o nosso amadurecimento e para o nosso desenvolvimento teológico, sabe? Por exemplo, eu sou um reformado, mas eu gosto bastante de ler teólogos pentecostais, como o Craig Keener, o Gordon Fee, que eu citei nesse vídeo, o Robert Menzies, o Esdras Bento, o Gutierrez Siqueira. Eu tenho gostado também bastante de ler a sistemática do Moisés e da Séfora Carvalho. E aí, sempre quando eu tô lendo esses autores pentecostais, além de aprender coisas novas, né, fica cada vez mais claro na minha mente também o porquê eu sou um reformado e não um pentecostal. Vocês entendem qual que é meu ponto aqui? Quando você lê gente de outras tradições teológicas, você aprende muita coisa boa que te enriquece teologicamente, mas você também percebe de forma mais clara, de forma mais honesta, os pontos daquela tradição teológica que você não concorda, entendeu? E isso ajuda muito você a ter mais clareza e mais convicção sobre o que você acredita, ao mesmo tempo que te ensina a respeitar e a dialogar com outras tradições teológicas que também estão buscando ser fiéis à palavra de Deus. Então eu quero fazer um desafio aqui para vocês agora. Nesse ano, tenta colocar na sua lista de leituras pelo menos um livro, só um livro de um autor de uma tradição teológica diferente da sua. E aí, se você já faz isso, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Me fala de qual tradição teológica você é e quais são os teólogos das outras tradições teológicas que você costuma ler. Agora, o quinto e último erro que eu quero destacar aqui é o erro de separar o estudo teológico da vida cristã prática. Estudar teologia é maravilhoso e a gente realmente aprende muita coisa, mas o grande ponto é como você aplica na sua vida tudo que você aprendeu, porque se o estudo não leva a uma transformação prática na sua vida, na sua maneira de viver, de servir aos outros, então tem algo faltando aí. A teologia não é apenas um conjunto de ideias para guardar na mente, mas algo que deve moldar nossos corações, nossa ética, nossas atitudes do dia a dia. O estudo teológico, pessoal, deve nos fazer mais parecidos com Cristo. Então, por mais que você tenha uma excelente formação teológica, você tenha PhD em Harvard, se isso não tiver reflexo na sua vida prática, nos seus relacionamentos, na sua maneira de agir no mundo, aí tem um grande problema. Biblicamente falando, né, isso não serve de nada, isso não serve para nada. Por exemplo, os fariseus no tempo de Jesus tinham um vasto conhecimento das Escrituras, mas mesmo assim muitos deles endureceram seus corações diante do próprio Deus encarnado. O apóstolo Paulo também, né, antes da sua conversão, ele era um profundo conhecedor da lei, mas sem o entendimento real da graça de Deus. Isso nos mostra, pessoal, que não basta saber muito, o que importa é como esse conhecimento molda a nossa vida, a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa forma de viver no mundo. De que adianta saber tudo sobre teologia sistemática, teologia bíblica, hermenêutica e exegese, se tudo isso não transforma o seu coração e a sua forma de viver? A teologia que não nos leva à transformação é uma teologia vazia, é uma teologia sem sentido, é como correr atrás do vento. Por exemplo, eu sou apaixonado pela teologia da aliança, e uma das bases da teologia da aliança é a ideia de fidelidade de Deus ao seu povo. Mas o ponto é, como esse meu conhecimento da teologia da aliança impacta a minha vida quando eu fico doente, quando surge um problema financeiro, quando eu perco as rédeas da minha vida? Será que eu continuo me mantendo firme nessa teologia? Porque se esse conhecimento fica apenas no nível intelectual, como uma ideia bonita, mas sem aplicação prática, então eu não estou realmente vivendo essa teologia. Mas se eu entendo que a fidelidade de Deus ao seu povo não é só um conceito teológico abstrato, e sim uma realidade presente na minha vida, isso muda tudo, pessoal. Quando eu enfrento dificuldades, eu posso lembrar que o Deus da aliança está comigo, sustentando minha fé, guiando meus passos e provendo aquilo que eu preciso para aquele momento. Então, um grande erro que a gente pode cometer nos estudos teológicos é justamente esse: deixar o conhecimento apenas no campo teórico, sem permitir que ele impacte a nossa vida real. Não basta entender a teologia da aliança, é preciso viver confiando na fidelidade do Deus da
da aliança. Não basta saber sobre Deus, é preciso conhecer, é preciso experimentar Deus. Bom, então para resumir tudo que a gente viu hoje, não estude teologia para se exibir, compre livros com sabedoria e leia o que você já tem, priorize a Bíblia acima de tudo, saia da bolha teológica e principalmente viva aquilo que você aprende. Eu acho que esses erros foram os que mais marcaram minha trajetória teológica e eu espero que vocês não caiam nesses mesmos erros. Mas se você já caiu em algum desses erros, deixa aqui nos comentários, ou se você tem outros erros para compartilhar, deixa aqui nos comentários também. Eu vou gostar muito de ouvir como tem sido a caminhada teológica de vocês. E lembre-se, estudar teologia é um privilégio incrível, mas também uma responsabilidade que deve ser tratada com muita humildade e também com muita seriedade. E claro, se você achou esse conteúdo relevante, é muito importante mesmo que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e aí ele aumenta o alcance do canal. Bom, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima.